O assédio moral acontece de nós contra nós. Aceita que dói menos. Ninguém deveria ter que lidar sozinha com uma situação de assédio, porque a gente não sente que tem um respaldo institucional para isso. E muitas vezes isso se dá justamente pelo que eu disse. Nós vamos alternando esses espaços onde a gente está, às vezes na gestão, às vezes como um técnico lá na ponta, às vezes a gente está num espaço de poder e às vezes a gente está num espaço de menor poder em relação à hierarquia institucional. E muitas vezes nós somos os assediadores, nós somos os agressores. E isso é muito difícil da gente ouvir e muito difícil da gente se ver neste lugar. Afinal de contas, a gente está falando dentro do SUS de proteção social e a gente lida tanto com isso no nosso dia a dia. Mas eu quero trazer essa perspectiva e quero que tu tenha a mente aberta para escutar sobre isso, tá? A gente tem comportamentos, formas de tratamento, de relacionamento, até de sensações mesmo, principalmente de desvalorização, que acabam ficando banalizadas no dia a dia. Elas estão naturalizadas e muitas vezes elas são as sensações, são as formas de relacionamento e de tratamento onde estão acontecendo as situações assediadoras. Muitas vezes a própria organização do trabalho vai nos colocando nesse lugar de assédio e de violências. Acontece que desnaturalizar, desbanalizar justamente essas situações é que vai fazer a gente perceber como o assédio acontece. Já ouviu a expressão o elefante na loja de cristal? Pois é, o assédio é exatamente isso nos nossos serviços. Parece que qualquer movimento que a gente faça de falar, de questionar, de denunciar uma situação de assédio vai gerar problema, vai gerar uma quebra, vai gerar uma perda. E não é só para o assediador, para o agressor, mas para a vítima também. E muitas vezes a gente resolve não se mexer, deixar tudo como tá, para evitar de ter que passar por essa situação de barulho, de quebra, de desconforto, de desacomodação. Pois é. Só que muitas vezes a gente fazendo isso, a gente acaba não conseguindo olhar para nós mesmos e ver os nossos padrões nocivos de comportamento. A gente fala tanto disso com os usuários, deles poderem perceber que muitas vezes as situações de vulnerabilidade, elas têm esse componente que são padrões nocivos que a gente vai reproduzindo. E muitas vezes a gente não quer se enxergar nesse lugar. A gente não quer também olhar para os nossos padrões nocivos. A gente não quer dizer que nós também estamos, em determinada medida, reproduzindo essas situações. Então, eu quero te dar 4 passos para fazer isso. E como eu disse, mantenha a mente aberta. Primeiro passo: duvide, conteste, questione. A gente precisa olhar para aquilo que é mais banal, mais óbvio na nossa rotina e questionar em relação aos nossos processos de trabalho, como estão organizados, questionar sobre as formas como a gente está se relacionando, as sensações que a gente está sentindo. Eu me sinto qualificada no sentido de valorizada, né? Dentro do meu espaço, ou eu sinto que toda hora está em xeque o meu conhecimento. Quando eu tô ali no meu dia a dia de trabalho, eu me sinto com liberdade, com autonomia para atuar. Não é assim que funciona. Todas essas sensações que a gente tem também vão nos sinalizando. Eu falei disso em outros 2 vídeos que eu fiz especificamente sobre as questões de assédio. Pode buscar lá se também quiser aprofundar um pouco mais essa discussão. Segundo passo: analise, reflita sobre essas situações. Veja se isso, quando se expande para outros espaços, também parece estar natural, estar já banalizado, ou se quando a gente enxerga isso no outro ou em outras políticas a gente acha estranho. Às vezes é muito mais fácil a gente olhar exercitando isso de pensar quando se fosse com outra pessoa, como se fosse com o usuário, como se fosse com outro serviço. Então, às vezes esse exercício de analisar, de refletir sobre isso desse jeito pode te ajudar também a perceber. Terceiro passo: aceite
se perdoe e melhore. Aceitar que nós também estamos envolvidos nesse processo de assédio é uma parte muito difícil. Só que ela é muito importante para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir fazer essa transformação e a gente colocar no nosso dia a dia outra forma de relacionamento muito mais saudável, outro dia a dia de trabalho muito mais leve, muito mais condizente com aquilo que a gente está se propondo a fazer dentro do SUAS com a proteção social. A gente se perdoar, porque muitas vezes aquelas pessoas que assediam, e aí a gente está falando dos nossos próprios colegas, a gente está falando de nós mesmos, quando a gente passa por essa situação, a gente geralmente faz porque está banalizado, naturalizado e muito a gente já sofreu. Muita gente já foi vítima desse tipo de postura, de relacionamento. Então a gente acaba reproduzindo como se fosse algo aceitável e não é. Então a gente poder se perdoar porque a gente também passou por essas situações. E a gente melhorar é isso, a gente dizer, olha, agora eu percebo, eu tenho essa autocrítica e esse autoconhecimento a respeito de mim, e eu vou conseguir fazer algo com isso, né? Eu vou, a partir dessa elaboração que eu faço, eu vou mudar o meu padrão de comportamento, eu vou repensar mais as minhas atitudes quando eu estiver no contato com os meus colegas, quando estiver no contato com outras pessoas, independente de ser da política de assistência ou não. Então a gente se melhora. O quarto passo é exercite, transforme. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar esses padrões. Então a gente precisa estar vigilante, a gente precisa ter uma continuidade e a gente sempre está percebendo, a gente sempre está buscando fazer essa mudança positiva para nós, para os usuários, para o SUAS. E com isso a gente vai transformando essa realidade que a gente está. Pensa comigo, no SUAS a gente tem valores explícitos, princípios. A gente tem uma direção ético-política que está muito nítida. E apesar da gente ter tudo isso, nós temos um SUAS muito múltiplo, que ele funciona em cada local de maneira muito específica, de maneira diferente. Só que mesmo dentro dessa multiplicidade, que pode ser pelas questões regionais, assim como pode ser por outros elementos próprios de cada município, a gente tem limites para a cultura organizacional. A gente tem limites dessas relações baseadas justamente nos nossos princípios, nos nossos valores, né, dessa política que é do SUAS, né, a política de assistência. Então, pensando nisso, a gente precisa perceber que mesmo a gente tendo concepções, entendimentos diferentes sobre algumas abordagens, formas de trabalho, a gente tem limites dentro do SUAS que nos dão até onde pode ir essas diferenças de entendimento, porque tem um limite que é o foco comum da política, que está nas suas diretrizes, nos seus documentos, que está na cultura organizacional implícita dentro do que o SUAS reconhece para os seus serviços, para os seus programas e tal. A cultura é uma construção histórica. Sim, a gente está falando dos usuários, dos trabalhadores e dos territórios, de ontem e de hoje. Então, nesse desenvolvimento do SUAS é que vai se construindo a cultura dos seus serviços, das suas unidades. E essas culturas é que muitas vezes se banalizam e se naturalizam situações que aconteceram durante muito tempo. E o rompimento não vai se dar do dia para a noite e nem numa simples conversa. Ele vai ter que ser na mudança de postura, na mudança do nosso comportamento, mas também das nossas relações no serviço. E aí, vou te chamar a atenção para uma coisa. Se a gente tem situações de assédio dentro das nossas unidades, a chance da gente ter outros tipos de violência é muito grande. Violência com os usuários, um atendimento desconexo em relação aos nossos valores, uma gestão do território, gestão das nossas unidades socioassistenciais, que não tem a direção que está explícita nos nossos princípios. Fortalecer o SUAS é deixar ele melhor para os usuários, mas é deixar ele melhor também para os trabalhadores. Pensar nas nossas relações de trabalho é a gente pensar numa prestação de serviço melhor. É a gente pensar num impacto social maior do SUAS em todos os territórios. Vem comigo, me conta aqui nos comentários como que tu percebe isso, se tu já teve nessas
posições diferentes aí em relação ao assédio moral, se esses 4 passos te ajudam a perceber melhor as situações de assédio que estão banalizadas e também se dá para fazer a mudança aí, se tu enxerga a possibilidade. E conta aqui para mim, inclusive se tu não enxerga, porque juntas a gente vai conseguir deixar o SUAS mais forte e melhor para usuários, para trabalhadores, para os territórios. Beijão!